Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é o segundo vídeo do kit do Dia das Mães, tá? Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Procura Belas Velas, aqui é o lugar. Procura ótimas ideias, igual tá saindo aqui também é o lugar, tá? Então já vou pedir para você adiantar o seu likezão aí para não esquecer, porque às vezes a gente assiste o vídeo, deixa passar e esquece do like. Então já adianta o seu like aí para mim, tá? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixe seus comentários. Fala pra mim o que você quer ver aqui no canal. Se você tem alguma ideia pro kit das mães, deixa aí pra mim. Fala, Sônia, eu gostaria de ver um kit com tais itens, tá? E a gente vai se programar e vai trazer. Ou também traz numa outra oportunidade, tá? Deixa aí seus comentários, que o seu comentário é muito importante pra mim. Não me segue ainda nas redes sociais, olha, sempre deixa as redes sociais aqui, ó, certinho pra você ir lá, correr e acompanhar a gente em todas as redes sociais, que a gente tá, ó, chique no último, tá bom? Segue a gente lá. Quero agradecer a Baobá Essências, que é o nosso patrocinador e nosso apoiador, que é o Bruno lá da Baobá Essências. O Ale sempre deixa aqui, ó, para vocês o cupom de desconto. Todos os meses muda o cupom. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui numa outra hora que não seja esse mês aqui, que nós estamos no mês de maio, então se caso não for o mês de maio, aí chama lá nas redes sociais que a gente manda o cupomzinho atualizado para você com o desconto da época, tá bom? Deixa aí nos comentários também, se você quiser o cupom, a gente também manda para você, tá? Quero agradecer meu grupo de apoiadores. Se você quer ser um apoiador do nosso canal, a Lê sempre deixa a chave Pix aqui, também tem o Valeu. Dá essa força aí pra gente manter esse canal vivinho aqui, tá bom? Agora chega de TTT, bora pros materiais que hoje tá top demais. Ó, o que nós vamos precisar aqui? 500 gramas de base glicerinada branca. Aqui eu tô usando a Nossa Terra, tá? Mas você pode usar a marca que você quiser. 20 ml de extrato de aveia, 20 ml de essência de aveia, 15 ml de lauril, uma colher de chá de manteiga de karité e aveia em flocos. Aí a gente vai precisar de um batedor de claras, que é o nosso batedorzinho que a gente bate as nossas claras. Aí eu vou utilizar aqui uma espátula e aí você usa o que você tiver, um becker para a gente medir e uma vasilha para a gente colocar aqui o nosso sabonete. Aí, ó, só quero explicar para vocês. A base glicerinada branca, eu já cortei tudo em quadradinhos, tá vendo? Ó, quanto menor você cortar, é melhor. Deixa eu só pôr para cá para aparecer para vocês. Quanto menor você cortar, é melhor para que ela possa derreter um pouco mais rápido, tá? Então, eu já vou colocar ela para derreter. Eu coloco aqui no meu fogão elétrico, mas se você quiser e não tiver aí na sua casa, põe em banho-maria, tá? Não coloca direto no fogão, porque ela é muito sensível. Eu vou utilizar o lauril hoje, eu não costumo utilizar o lauril porque a nossa base ela já tem o lauril, mas eu vou utilizar porque a gente vai utilizar a manteiga de karité, que é para dar uma maior hidratação. A aveia ela já hidrata a sua pele, mas junto com a manteiga vai ficar aquela pele de pêssego, tá? Então eu vou utilizar o lauril porque quando a gente está utilizando manteigas ou óleos, a gente precisa colocar um pouquinho mais de espuma, porque a manteiga automaticamente ela já tira a espuminha que tem no seu sabonete. Então eu vou utilizar aqui só 15 ml de lauril, tá? Só pra gente dar uma complementada. A manteiga de karité é opcional, você não precisa colocar. Eu quero colocar porque eu quero esse sabonete bem hidratante. Então aqui, ó, a consistência da manteiga de karité é bem manteiga mesmo, ó. Tá? Você toca com o dedo, ó, ela faz uma sujeirinha amanteigada no seu dedo. Então, a gente vai utilizar aqui só uma colher de chá pra gente complementar a hidratação do nosso
sabonete de aveia. O extrato glicólico que eu vou utilizar aqui de aveia, que também provoca aí na nossa pele aquela hidratação profunda, né? Ela vai super hidratar a sua pele. Daqui a pouco, ó, a gente já tá no outono, daqui a pouco vem o inverno e a pele fica bem seca no inverno. Eu não sei vocês, mas a minha pele fica bem sequinha no inverno, então aqui a gente já tem esse sabonete que é super hidratante, tá? E nós vamos utilizar a nossa essência de aveia, mas você pode utilizar uma outra de chocolate, a essência que você quiser, não necessariamente de aveia, tá? E aí você pode escolher a sua vontade. Aqui eu tô usando aquele flocos médio, sabe? Nem muito grande, nem muito pequenininho. Você pode utilizar até 40 gramas, mas eu vou utilizar só 30, porque eu não gosto com muito farelo, sabe? Eu não gosto, ele vai esfoliar a sua pele, mas eu não gosto de muito grão no sabonete, mas você pode utilizar até 40 gramas, aqui nós temos 30, tá? E aí eu vou deixar uns grãos também pra gente dar um truque em cima do sabonete, que é claro que a gente sempre quer dar um truque, tá? E aí eu vou utilizar uma espátula, o batedor, o nosso becker. Eu não tinha nenhuma vasilha de plástico aqui, gente, que fosse bonitinha, porque eu não posso trazer qualquer cacareco aqui pra vocês, né? Então eu trouxe essa daqui de vidro, tá? Aqui, ó, eu tenho uma caixinha, essa nossa forma, tá? Hoje nós vamos utilizar uma forma muito cara. Então a gente vai utilizar essa caixinha aqui, ó, que é uma caixinha de sabonete, daquelas que você compra na promoção. Você compra essa caixinha e veio essa caixinha aqui, eu achei bem bonitinha. Então o que que eu fiz, ó, eu passei fita crepe, fita durex largo, né, na caixinha toda. E aí, eu vou só desligar minha base aqui, porque enquanto a gente tá conversando, ela já tá derretendo, então eu não posso facilitar, tá? Porque se tem uma coisa que você não pode fazer, é deixar a sua base ferver, porque depois o sabonete vai ficar suando, vai ficar mole, e aí a gente não sabe por quê. Então a base não pode derreter muito, tá? Assim, a ponto dela ferver, tá bom? Então aqui, ó, o que que eu fiz? Só pra vocês saberem, eu cortei toda a ponta aqui, é a parte de cima da caixa, tá? Aqui ela é lateral e aqui a parte de cima. Então eu cortei com a tesoura ou com o estilete, o que você tiver, e passei um durex grosso em toda a borda. Por que que eu passei um durex grosso? Para ela reforçar, mas ainda eu vou colocar uma outra coisa aqui para a gente reforçar ainda mais. Porque quando a gente já usa uma forma improvisada, ela tende, quando você coloca o líquido do sabonete aqui dentro, ela tende a fazer isso aqui com as beiradas, ó. Ela faz isso aqui, tá? Então eu não quero, eu quero ela bem retinha, bem bonitinha. Então eu passei durex em todas as partes, faltou só essa daqui, que eu vou passar junto com vocês. Ó, esse durecão aqui. Aí a gente cola aqui, deixa eu tirar ele daqui de cena. A gente coloca aqui na beiradinha, ó. Vem aqui, eu já coloquei em todas as outras partes. Então só faltou essa daqui, ó. Eu venho e colo ela aqui. Aqui eu corto a beiradinha, faço isso aqui. Aqui dentro eu já mando pra dentro aqui. E aqui eu só viro dentro da caixinha, tá? Faço isso aqui, ó, pronto. Ela já tá bem durinha, tá bom? Então aqui, ó, esse processo aqui, a gente vai colocar ainda o plástico dentro dessa caixinha aqui pra ele não vazar. Então é um plástico grosso que eu tenho aqui, ó, cortei, abri ele em duas partes. E aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu só tirar essas coisas daqui do meio, para eu ter um pouco mais de espaço para mostrar para vocês qual que vai ser o processo aqui. Aqui, ó, eu vou colocar esse plástico aqui dentro, tá vendo? Ó, eu vou revestir a minha caixinha com o plástico, mas ainda ela tá mole, tá vendo? O que que eu fiz? O Ale cortou pra mim, tá? Aqui, ó, duas madeirinhas que a gente tinha aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar por baixo do plástico a madeirinha. Vou fazer isso aqui, vou colocar outra parte. Já lavei essas madeirinhas, já higienizei e tudo mais, tá? Então, aqui, ó, a gente vai colocar o plástico aqui. E eu vou colocar um elástico. Vou colocar o elástico aqui. Esse elástico aqui já era. Vou colocar o elástico aqui e aí a gente ajeita as beiradinhas. Fica meio bagunçado, mas dá certo. É bagunçado, mas tem gerência. Ó.
Coloca aqui por cima. Aqui acontece igualzinho acontece na sua casa, que a gente não acerta de primeira, não é isso? É igualzinho quando você faz na sua casa. Eu também aqui, ó, não acerto de primeira não. A gente vai ter que ir ajeitando todo mundo aqui, ó. O meu plástico tá saindo, o meu elástico tá saindo. Mas no fim, dá tudo certo, tá? Ó, tá vendo que eu coloquei o plástico aqui? Ajeito ele aqui. Por que eu coloquei o plástico por cima da madeira? Para não ter contato com a madeira, tá? Ó, ajeito o elástico. Se você quiser colocar um outro elástico aqui, você vem e coloca um outro elástico para dar uma reforçada, tá? Dá mais uma apertadinha aqui, ó. Também não pode apertar muito, senão ela começa a entrar. Aí a gente ajeita aqui tudo certinho, tá? Então aí o que eu vou fazer? Eu vou só terminar de derreter minha base aqui, ajeitar esse plástico aqui bem ajeitadinho e eu volto pra gente começar o processo, tá bom? Até já. Estamos aqui com a base já derretida, tá? Ela já derreteu. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou colocar é a nossa manteiga de karité, porque ela vai derreter ali junto com a nossa base, tá? Então, eu não vou colocar uma muito generosa, não, tá? Uma colherzinha aqui, ó, já é o suficiente, tá bom? A gente coloca ela aqui e ela já vai derretendo junto com a base ali, porque ela tem que se dissolver junto com essa base, tá? Vou colocar ela pra cá. Vou tirar ela de cena aqui. Então, aí, o que a gente faz? Continua dando uma mexida. Eu vou colocar essa manteiguinha de karité aqui. E também vou colocar o lauril, que o lauril a gente já pode colocar ele, mesmo que a base esteja quente, tá? Não tem problema nenhum aqui o lauril. O que a gente não pode colocar com a base muito quente é o nosso extrato e a nossa essência, tá bom? Que pode perder a potência dele, né? Tanto do extrato quanto da nossa essência, que ela pode perder a potência, e não é isso que a gente quer. A gente quer todo mundo bem legal aqui, fazendo cada um com o seu serviço, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 20 ml de extrato glicólico de aveia. 20 ml. Já vou tirar de cena aqui. Conforme a gente vai colocando, ela vai, ó, que nem aqui, ó, a nossa manteiguinha de karité, ela tá derretendo aos pouquinhos, tá? Então, ela vai derretendo, ó, você já não consegue ver mais ela ali, tá? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazendo? A gente vai colocando a mãozinha na panela e vai sentindo a temperatura. Eu já consigo colocar a mão aqui, mas não tranquilamente. Então, a gente vem e coloca nossas 30 gramas de aveia aqui. Por quê? A aveia já vai soltando as propriedades, porque é como se fosse um leitinho quentinho, né? Já vai soltando as propriedades aqui. E vai ficando bem legal, tá? Então, aí, essa é a intenção, né? Que ela solte as propriedades aqui também, porque isso aí super ajuda. Se você quiser dar uma coloração, agora é a hora, tá? De você colocar uma corzinha aqui, se caso você quiser colocar essa corzinha, é agora, tá? Eu não vou colocar cor nenhuma, vou deixar ela aqui, porque essa aveia, ela pode soltar cor com o tempo, tá? Ela pode ir soltando a cor na sua base. E aí ela vai ficando mais escurinha, sabe? Vai ficando com aquela carinha de um pouquinho de café. Leite com café. Então aqui, ó, a gente vai mexendo ela. E aí eu vou passar ela ali para nossa bacia, porque eu quero também bater, tá? Eu vou bater essa base aqui na nossa bacia. Então eu já vou trazer para cá a bacia. E aí eu coloco todo mundo aqui. Ó, tá vendo? A aveia fica tudo lá no fundinho. Então, o que a gente quer? A gente quer que essa aveia que tá aqui no fundo, ela se misture, tá? Com essa base. Então, conforme ela vai esfriando, ela vai se misturando. Se você coloca ela assim, nessa temperatura que está, direto ali na sua forma, ela vai ficar no fundo. Ela vai descer toda para o fundo. Isso é errado? Não, não é errado, tá? Você pode muito bem usar dessa forma. Eu até, às vezes, prefiro, porque uma parte fica esfoliante e a outra parte fica hidratante, tá?
às vezes eu até prefiro, mas como eu já fiz aqui em algumas vezes, eu já fiz aquela de... Nossa, deu um branco agora, gente, mas vou lembrar, tá? A gente já fez aqui um sabonete de argila verde que a gente fez dessa forma, tá? A gente deixou ela de um lado esfoliante, de outro lado hidratante, ó. Aqui você vai mexendo e vai trazendo das bordas aqui pro meio, para não ficar grudadinho na sua borda e você não perder nada aqui, tá bom? Aqui, o que eu fiz? Ó, eu já montei minha caixa, mas também já deixei ali a minha forminha, que eu sempre deixo, se caso sobra, pra gente fazer as lembrancinhas. Lembra que eu falo pra você que eu sempre... Quase todos os sabonetes que eu faço sempre um pouquinho aqui nessa forminha aqui, ó. Que é uma forminha de gelo, tá vendo? De silicone que eu tenho. Então, eu faço um pouquinho nessa forminha aqui pra sempre dar um agradinho pro cliente, tá? Então, fica essa dica aí pra você que quer dar um agradinho pro seu cliente, sabe? Eu acho que é bem legal também. A gente sempre, né? Às vezes vende um aromatizador, às vezes vende uma vela e a pessoa não conhece o seu trabalho, não sabe que você faz sabonete, não conhece a qualidade do seu sabonete. Então eu acho bem legal a gente também fazer isso, né? Para que o cliente possa, então, numa próxima vez, olha, ela também tem sabonete e tal, então já vai conhecendo o seu produto. Então eu faço geralmente esses pequenos sabonetes, mini sabonetes aí para dar para o cliente também, tá? Aqui, ó, o que a gente vai fazendo? A gente vai batendo isso aqui, ó. A gente vai bater ele bastante, como se a gente estivesse batendo uma clara em neve. Porque aqui eu quero dar uma airada, eu quero deixar ele bem airado, sabe? Esse sabonete bem airado. Até uma pessoa pediu, falou assim, ai, Sônia, faz uns sabonetes diferentes. Eu tô tentando criar técnicas para trazer, porque quem conhece o canal sabe que eu estou me desafiando na saboaria, né? Porque o negócio aqui do canal é vela, né? É vela, mas como eu tô me desafiando, entrando na saboaria, então eu estudo, eu vejo vídeos, eu tento me informar o máximo possível, sabe? Pra gente trazer aqui coisas novas. Essa receita aqui eu peguei do Ricardo, obrigada, tá, Ricardo? Ricardo Fazendeiro, lá de Goiás. Peguei dele essa receita e complementei, tá? Eu sempre procuro dar um toque, né? Com o nosso jeitinho, colocar a nossa identidade em cada coisa que a gente faz. Então, eu coloquei aqui a manteiga de karité, porque eu sei que o Ricardo também coloca a manteiga de karité na maior parte dos sabonetes dele, sabe? Eu acho que é bem legal a gente complementar, tá? Ó, tá vendo que ela já tá dando uma consistência aqui? Então, aqui, ó, eu tô batendo em tempo real com vocês, mas se você achar que é desagradável, adiante o vídeo aí, tá bom? Você dá aquela adiantada aí, mas eu não quero adiantar, porque eu quero mostrar pra vocês como que é esse ponto aqui, ó. Aqui eu vou colocar o nosso extrato glicólico, porque ela já tá numa temperatura bem baixa. E vou colocar aqui a nossa essência. Aqui agora você não pode conversar com a comadre, você não pode ir no portão, não pode pegar o WhatsApp, porque é nessa hora aqui que você perde o negócio, tá? Ó, vamos misturar a nossa essência aqui e ele tá quase no ponto que eu quero. Tá muito próximo. Ó. Bateu aqui, porque eu quero ele bem airado dessa forma que tá aqui, tá? Quero ele bem airado e quero essa mistura da aveia direto no sabonete. Eu não quero que ela desça, como eu falei pra vocês. Então, aqui, ó, pra mim já deu. Vem com 2 dedinhos aqui, tira, aproveita todo mundo aqui. Ó, faz isso aqui, ó. Opa, foi pra tudo quanto é canto aqui, viu? Ó, e aqui agora a gente já, ó, já tá, o negócio já tá pegando aqui, gente, ó. Aí a gente vem aqui, ó, já joga ele na nossa forma aqui, que ele já tá pegando já. Já tá começando a endurecer. Ó, a gente vem, ajeita, que eu quero ele bem rústico, tá? Eu não quero ele bem lisinho, não. Eu quero ele bem rústico aqui, tá? Pronto.
Ó, ele fica todo arrepiadinho, gente. Ai, eu acho tão lindo esse efeito, sabia? Ficou bastante grudado aqui, mas enfim. E aí aqui agora, a gente vem com a aveia e joga ela só aqui em cima no meio. Na hora de cortar, com certeza vai desgrudar um pouquinho, tá? Mas não tem problema não. Ó, faz isso aqui, ela já tá praticamente duro. Ó, faz isso aqui pra ela grudar um pouquinho no sabonete. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai deixar ele secar totalmente e eu volto pra mostrar pra vocês e a gente vai cortar essa nossa barra de sabonetes, tá bom? Até já. Voltamos aqui. Vocês não fazem ideia que em 20 minutos, mais ou menos, tá? Foi muito rápido, mas vocês viram que eu quase perdi o ponto? Fica ligeiro, porque eu quase perdi o ponto do negócio. Ó, aí tira nosso tabinho que a gente colocou aqui pra dar apoio. Aí pega aqui e ali, com o plástico aqui, ó. Pega toda a beiradinha aqui. Ele tá morno, mas tá dando pra cortar já. Ai, que lindeza! Ai, que riqueza! Ai, muito top! Deixa eu só ver com a Lê se dá pra gente cortar aqui ou se a gente baixa essa câmera aqui, tá bom? O que você acha, Lê? Dá pra cortar? Sim, dá pra ver bem. Ó, vamos cortar. Tá vendo que ela fica imperfeita? E é isso mesmo que a gente quer. A gente quer uma barra imperfeita, tá? Então aqui, ó, a gente vem com a nossa faquinha. Eu vou cortar pedaços a olho, tá? Mas você mede aí, sabe? Faz da forma que vocês quiserem. Aqui ele dá uma riscadinha, sabe? Porque tem os grãos aqui de cima, ó. Ai, que lindo, gente! Ai, que orgulho que eu tô de mim, de verdade. Acho que vai ter que baixar a câmera, Lê, não tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Ó, a Lê tá falando que tá dando pra ver, tá, gente? Ó, ó, aqui eu vou passar por baixo da aveia. Ó, ai, que gostoso! Primeira vez que eu faço um sabonete de barras. Vou cortar mais um pedaço aqui. Por que eu quero cortar ele agora? Porque eu vou deixar ele secar, tá? É importante deixar secar pelo menos de um dia para o outro, tá bom? Gente, que delícia que é cortar, super macia. Olha aqui que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda essa barra de sabonete. Eu amei, amei. Olha que graça. Essa aveia aqui que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, cai um pouco, tá? Normal. Mas essa aveia aqui do meio, nossa, ficou muito lindo. Ficou muito, muito lindo. Tô com orgulho de mim mesma. Dá pra ser assim? Dá pra ter orgulho da gente mesmo? Claro que dá, né? A gente tem que ter orgulho das coisas que a gente faz. Ó, deixa eu tirar a mãozinha daqui de cima, que aí vocês conseguem ver. Ó, cortou. Ai, que lindo, olha que coisa mais rica. Olha que coisa mais linda essa barra. E esse pedacinho aqui do final, depois a gente corta e utiliza a gente mesmo, enfim, tá? Mas aqui, ó, olha aqui, já dá pra ver o resultado. Mas depois, o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma etiqueta, a gente vai fazer aqui um arranjo, a gente vai... Por quê? Porque a gente vai compor isso aqui com o nosso kit. Lembra que a gente tá fazendo o kit pro Dia das Mães? Então, a gente vai compor com esse kit do Dia das Mães. Então, isso aqui é só o começo, tá? Então, a gente vai vir aqui depois, nós vamos elaborar uma etiquetinha pra gente finalizar ela aqui. Então, a gente só vai deixar ela secar, que eu estou apaixonadíssima. Olha que coisa mais rica. Lindo, lindo, lindo. Eu amei fazer essa barra aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta depois só para dar a finalização aqui para vocês verem, tá bom? Até já. Voltamos aqui, já com eles secos. Já embalei alguns e deixei esses dois aqui para embalar com vocês. O que eu fiz, ó? Peguei o nosso plástico filme, que eu tenho um rolo bem grande aqui. Eu gosto dele, como eu sempre falo, porque ele tem essa margem de corte aqui, eu acho bem legal. Então, aqui eu corto um pedaço em dois, tá? Faço isso aqui, ó, corto em dois pedaços aqui. E aí, eu tô vindo aqui, ó, deixa eu tirar esse plástico daqui e pegar só uma peça do nosso sabonete, ó. Eu venho aqui com esse sabonete e coloco essa parte aqui embaixo, ó. Deixo só uma partezinha aqui, ó.
tá? Deixo essa partezinha aqui. E aí, eu ponho essa partezinha pra baixo aqui e puxo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu dou uma forçada e puxo aqui pra baixo, pra ele grudar aqui embaixo, tá? Pra ele ficar bem certinho aqui embaixo, ó. Vem e puxa aqui embaixo e gruda aqui, ó. Pronto. Aí aqui, ó, essa parte eu desço aqui, ó, tá? E ajeito aqui, ó, bem com um jeitinho aqui pra baixo, sempre pra gente finalizar ele embaixo, pra não ficar marcado, tá? Finaliza ele aqui embaixo, ó. E aí puxa aqui essa parte e as beiradinhas aqui, ó, e as beiradinhas aqui, ó, tá? Sempre aqui pra baixo. Não tem problema ficar feio aqui embaixo, porque é uma parte que não vai aparecer, tá? Eu achei lindíssima essa barra, gente. Tô apaixonada por essa barra, ó. Então, a gente embalou essa daqui. Eu pensei em plástico, um outro tipo de plástico, que é aquele celofane, sabe? Mas eu achei que não ia ficar muito legal, então eu resolvi fazer com plástico filme mesmo. Porque eu acho que ele fica mais justinho, mais bonitinho, então pra mim eu acho mais legal, tá? Deixa eu ver essa parte aqui. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Não, essa outra parte, gente. Tem que ver certinho onde que é, pra gente não ficar com muito plástico sobrando, tá? Ó, eu venho aqui embaixo, puxo essa parte aqui e seguro ela aqui embaixo, tá? Ó, isso aqui. E essa outra parte eu venho puxando aqui pra baixo e vou acumulando ela aqui, ó. Se você ver que ficou muito grande, corta, tá? Ó, aí essa aqui a gente puxa na beiradinha. Mas isso aqui, gente, eu tô mostrando isso pra vocês, mas não tem segredo, tá? Cada um faz a sua embalagem da forma que acha legal, da melhor forma, usa a melhor embalagem, enfim. Mas eu vou fazer aqui, ó, a gente vai fazer uma outra etapa aqui nessa embalagem, ela não vai ficar só assim, tá? Por que que eu não vou fazer só assim? Porque eu quero fazer ela uma embalagem que vai remeter à nossa coleção do Dia das Mães, que é o nosso kit, tá bom? Aí deixa eu tirar essa bagunça aqui e aí vou mostrar pra vocês uma outra etapa. Vou puxar aqui a minha tábua, ó, vou puxar a minha tábua aqui. Eu já tenho alguns embalados aqui, ó, tá? Ó, vou deixar aqui, porque eu não quero mostrar. Acho que até já mostrei, né, gente? Não, acabei com a surpresa, mas enfim, ó. Vou trazer minha tábua aqui agora de novo, com a nossa parte aqui dos sabonetes, ó. Olha como eles ficaram embaladinhos no papel filme, tá vendo? Olha que graça, que braça, eu ia falar que braça. Olha que graça que ficou. Ficou muito lindo, muito fofo. Aí aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu cortei uma tira de tecido, aquele corte lá, sabe? Que eu venho aqui com uma tesoura e só rasgo ele, não tiro ele bem certinho não, tá? Ele fica meio que desfiando, assim, sabe? Uma coisa meio irregular. O que que eu faço aqui agora? Eu escolho o meu melhor lado. Então, eu acho que o meu melhor lado é esse aqui, porque ele tá mais caidinho, a gente vê todas as sementes aqui. Eu sou bem detalhista, mas cada um com o seu cada um, tá? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui com um pedacinho de tecido e colo com um pedacinho de durex. Deixa eu pôr ele aqui em cima. Eu venho aqui, ó, colo um pedacinho de durex aqui e colo aqui na metade. Vai ser essa parte aqui vai ser a frente, tá? Nossa, Sônia, mas você vai deixar na frente a parte de remendo, a parte que a gente vai fazer a emenda? Não vai ficar feio? Não vai. Prometo pra vocês que não vai ficar feio. Puxa bem, tá? Dá uma esticadinha. Vem com a sua cola quente aqui. Dá um pingo de cola quente aqui, ó. Vou só dar uma adiantada aqui no meu silicone, que eu puxei ele pra não ficar pingando. Só que foi muito também. Pronto, ó. Saiu um pinguinho aqui, deixa eu puxar de volta. Saiu um pinguinho ali. Aí eu venho com o meu tecido aqui, esticadinho. E colo aqui, ó. Cuidado pra não tá muito quente, pra não furar o plástico e soltar todo mundo aqui, tá? Ó, venho aqui, corto a beiradinha. E pronto. Tá feito aqui, ó. Esse detalhe que eu queria fazer com a nossa coleção, né? Que é o tecido da nossa coleção, do nosso kit. Aí, fizemos aqui uma etiquetinha, ó. Essa etiquetinha aqui,
sabonete de aveia, colocamos os componentes e a validade de 6 meses, tá? Ele dura 1 ano, mas eu gosto de colocar 6 meses para não ter problema, tá bom? E aí, como eu não... essa nossa etiquetinha não é adesiva, é aquela etiquetinha que a gente faz aquele papel, sabe aquele papel de encomenda? Que a gente manda para o correio, que é o papel pardo, a gente utiliza e faz aqui a impressão nele, tá? Então, aqui, ó, vou vir com a nossa cola, porque ele não é autocolante. Vou vir aqui com a nossa cola. Passo a cola aqui em todo mundo. Assim, sempre saindo para as beiradinhas, para colar bem certinho nas beiradinhas, senão fica soltando, tá? Ó, passa a colinha. Não é porque você não tem uma fita, uma cola, né, uma etiqueta que não é adesiva, que você não vai pôr a etiquetinha, tá? Vem aqui em cima da emenda e coloca a etiqueta, ó. Tá vendo? Aí ele não vai ficar marcado na emenda. Você vai ter aqui o tecidinho conforme é a proposta e a etiquetinha cobrindo aqui. E olha que lindo que ficou. Olha que arraso que ficou. Aí aqui, ó, você pode tanto deixar essa barra assim, como ela está, tá? Que também vai combinar super pela cor que ela é. Vai combinar super, mas tá aqui, ó. Também tem essa proposta da gente passar essa fita aqui, mas fica a critério de vocês aí de colocar ou não, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, as demais que eu já fiz. Você acha que precisa mostrar de baixo? Olha aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Coloquei etiquetinha. Essa daqui, ó, eu coloquei etiquetinha e ela ficou manchada. Como eu sou muito criteriosa e eu queria, não tinha me atentado ao lado, tá vendo? Aqui, ó, você olha essa barra aqui, você não vê a parte de cima, tá? Que é os grãos que eu coloquei aqui em cima. Mas se você ver desse lado, já aparece. Então, como eu queria que aparecesse, tivesse essa aparência, que quando a pessoa pega na peça, que pega no nosso sabonete, e que ela tenha essa aparência, então eu coloquei a etiqueta do outro lado também, porque eu queria que ela ficasse bem legal. Tá? Então aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou só ajeitar todo mundo aqui e eu volto com o resultado final, que eu quero mostrar todo mundo bem bonitinho, bem chique pra vocês, tá bom? Até já. E aí, o que vocês acharam, gente? Eu achei um luxo esse sabonete, ficou com cara de rica, muito rica. Isso aqui é peça de shopping, sabe? Aquelas lojas bem chiquetosa que você vai no shopping, chega lá, tem essas coisas mais lindas aqui, cheia de graça, e eu achei um luxo. Deixa nos comentários, fala pra mim o que você achou do resultado desse sabonete. Além do que, tá super hidratante. Já usei um pedacinho, ficou muito delicioso, um perfume maravilhoso de aveia. Então faça aí, arrasem, vamos montar esse kit juntos aí, depois você me fala o que deu, como que ficou o seu kit, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e eu volto daqui a pouco para falar um recadinho para vocês. Até já! E aí, me diz, você curtiu? Amor como eu? Então deixa o seu like. Se você chegou até aqui e não deixou o like, deixa o likezão aí, pelo amor de Deus. Olha que trabalho maravilhoso que saiu aqui hoje. Olha que sabonete lindíssimo que saiu aqui hoje. Sabonete com cara de rica de shopping. Existe isso? Cara de rica de shopping? É isso aqui que saiu hoje, tá? Então nós estamos no segundo item aqui do nosso kit do Dia das Mães, tá? Então a gente vai fazer mais um ainda e vamos finalizar no domingo, no vídeo de domingo. Não vai perder. A gente vai finalizar. Então, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve agora, tá? Se inscreve e já deixa o sininho ativado aí para toda vez que a gente tiver aqui o YouTube já mandar para você que a gente tá aqui no domingo para você não perder esse nosso kit que vai ficar lindíssimo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.